Paz, Senhor Rick. Paz, meu amado. Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Deus é bom. E aí, tá ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Graças a Deus, tudo em ordem. Bom, seja bem-vindo aí, todo mundo que já tá entrando na live. A gente só vai dar uns minutinhos aí e a gente já começa. Deixa eu arrumar aqui que eu acho que tá meio torto. Eu também tô achando que o meu não tá muito legal aqui, não. Pessoal postando a foto lá no grupo das coisas da ceia. Eu vi uns dois lá. O pessoal já tá preparado já. Já. Inclusive falar pro pessoal, né? Quem for participar, já ir preparando aí. É verdade, pessoal. Quem for participar da ceia aí, já vai separando aí um pãozinho, o suco ou o vinho, não tem problema. Falando em preparar, ó, que apareceu aqui, ó. Até na tacinha. Sim. Obrigado. É bom. Vocês separam para vocês também. Como a gente não tem esse contato físico, né? A gente vai vendo essas coisas assim, vai um fortalecendo o outro, né? Exatamente, né? Em tempos tão complicados, né, que a gente tá, a gente ainda se alegra por esses momentos, né? Bom, já entrou uma galerinha aí, então sejam todos bem-vindos, a gente tá aqui para mais uma live. Como todos sabem, a gente está fazendo a live, que por enquanto nós não estamos fazendo o culto presencial, estamos a caminho aí de ir para um salão, de ir para um lugar físico, só que, né, a gente está ouvindo já os burburinhos da pandemia de novo, então a gente está agindo com muita cautela, então a gente conversou bastante com Deus, entendeu que nesse momento, por enquanto, a gente vai continuar com o trabalho online, né, com todas as nossas atividades online, e depois a gente vai aí para um lugar físico, enfim, aí vai ter muita novidade, muita coisa, não dá para contar em pouco tempo, aí a gente vai falando aí no percorrido do caminho. Bom, hoje é uma live, nós vamos celebrar a ceia do Senhor, né, a ceia no nosso ministério a gente celebra sempre no último dia de culto, né, seria no sábado, mas como a gente está fazendo a live no domingo, então vai ficar nesse domingo mesmo. E hoje, né, já que é a ceia, então a gente vai falar um pouquinho sobre o sangue de Jesus, sobre o sacrifício, sobre a obra de Jesus, a gente vai bater um papo aqui muito gostoso referente a tudo isso. Bom, e para a gente começar, vamos fazer uma oração. Se estiver aí na sua casa, aí, convido a você fechar os seus olhos. Vamos todos falar com o Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por mais esse momento de live que o Senhor nos permitiu. Obrigado pela semana que passou. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor fez. Obrigado pelo seu sacrifício de cruz. Senhor, nos abençoa nessa live, Pai. Venha com a tua palavra, com o teu discernimento, com a tua direção. Fala aos nossos corações. Se tem algo em nós que precisa ser trabalhado, que o Senhor venha mostrar. Se tem algo em nós que precisa ser retirado, que o Senhor retire. Se o Senhor precisa acrescentar o vinho novo, coisas novas, algo fresco hoje, o Senhor tem total liberdade, Pai. Essa live não é minha, essa live não é do Ministério Carmel, essa live é sua, Pai. É para a honra do teu nome, é para que você apareça, para que o nosso nome diminua e o seu cresça cada vez mais. Nós te amamos, Senhor, iremos celebrar a ceia hoje, lembrar daquele sacrifício que o Senhor fez na cruz, ó Pai, e falar sobre tudo que o Senhor fez ali naquele momento, tudo que aconteceu, ó Pai, todas as consequências daquilo, ó Pai, e a nossa liberdade hoje é devido àquele ato, ó Pai, que o Senhor escolheu fazer e o Senhor se entregou. Obrigado, Pai, abençoa cada lar, abençoa cada pessoa que vai assistir a live conosco agora, que o Teu Espírito Santo inunde esses lares, ó Pai, que a Tua presença inunde esses lares, que não onde haja dor comece, ó Pai, ver cura, ó Pai, que não onde haja tristeza, que comece a haver alegria, que não onde há discussão, ó Pai amado, que comece a haver paz, ó Pai. Paz, Senhor, porque nós, ó Pai, queremos uma família em paz, ó Pai, queremos, ó Pai, uma família, ó Pai, que esteja diante de Ti, Senhor. Então que o Senhor inunde todos esses lares, ó Pai, e o Senhor resolva e o Senhor limpe tudo que precisa ser limpado, que o Senhor cure, ó Pai, tudo que precisa ser curado, ó Pai. É que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre alguns temas, tá? Eu vou estar constantemente aqui pegando o meu esbocinho aqui, porque, né, eu escrevo bastante, então às vezes eu tenho que olhar aqui se eu acabo me perdendo bastante, né? E a gente separou, como sempre a gente tem costume de separar a nossa live em alguns temas e começar a esmiuçar. E eu já queria ler um texto aqui para vocês, rapidinho, que fica lá em Romanos, no capítulo 7, no versículo 18, que isso vai dar base para o que vem a seguir, tá? Fica lá em Romanos,
capítulo 7, versículo 18. Ah, você que está assistindo a live, se você não quiser ficar anotando, não tem problema. A partir de agora a gente vai começar a divulgar não só os versículos, né, como nós fizemos semana passada, que a gente leu na live, mas vamos divulgar esse esbocinho aqui, ó, porque acho que não dá para ver, ó. Porque aí ajuda, né? Porque, querendo ou não, toda live meio que acaba sendo um estudo, né? Um estudo de um tema que fica bem trabalhado, né? Ali, talvez não bem esmiuçado, talvez, a gente não vai muito profundo na teologia, mas é um tema que nos dá base, né? Então, por exemplo, hoje sobre o sangue de Jesus, nós vamos falar sobre o pecado que habita em nós, a morte, sendo a separação do homem de Deus, o perdão que recebemos pelo sangue de Jesus, e a morte já não tem mais poder sobre nossas vidas. Então eu acho que é um documento legal a gente ler e estudar até para servir de base também. Mas vamos lá. Eu vou ler Romanos, que fica no capítulo 7, versículo 18, que diz assim, ó. Porque eu sei que na minha pessoa, isto é, na minha carne, não reside bem algum. Porquanto o desejar o bem está presente em meu coração, contudo não consigo realizá-lo. Pois que pratico não é o bem que almejo, mas o mal que não quero realizar. Esse sigo praticando. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o realiza, mas o pecado que reside em mim. Assim, descubro essa lei em minha própria carne. Quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim. Pois no íntimo da minha alma tenho prazer na lei de Deus. Contudo, vejo uma outra lei agindo nos meus membros do corpo, guerreando contra a lei da minha razão, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em todos os meus membros. Miserável ser humano que sou. Isso é ali em Romanos, a carta de Paulo a Romanos, é o apóstolo Paulo que está falando isso. E é bem interessante, porque aí a gente já começa a fazer uma divisão, porque eu acho que a grande luta de todo mundo que serve ao Senhor, de todo mundo que entrou no Evangelho, é a questão do pecado, né? E a gente fica entendendo, poxa, por que isso está em mim, por que isso está acontecendo? E aqui Paulo, ele está sendo explícito em falar, olha, eu quero fazer o bem, mas mesmo querendo fazer o bem, eu acabo fazendo o mal, porque o mal habita em mim. E isso eu acho que todo ser humano, quando a gente faz alguma coisa errada, quando a gente tem uma atitude errada, seja uma atitude ali espontânea que a gente tem e faz algo errado, ou a gente está vendo que está pendendo para o lado, que a gente está saindo debaixo ali de uma orientação do Senhor da nossa vida, aquilo cheira mal a gente, né? A gente sente, bate no coração que a gente está fazendo algo errado, mas mesmo assim a gente continua fazendo. Então é bom que a gente tenha essa ciência que o pecado é algo que já está conosco, né? A partir do momento lá em Adão, que o homem decidiu pecar, o homem decidiu ali ter a sua própria liberdade, o pecado habita em nós. Então é algo que nós precisamos lutar constantemente, né? Então o pecado dentro de nós, a gente precisa ter essa ciência que todos nós pecamos, né? Então assim, não adianta a gente ficar pensando, uma pessoa peca mais, a outra pessoa peca menos, aquela outra pessoa tem aquele pecadão, esse meu pecado aqui eu devo relevar, não. Nesse momento eu quero que a gente entenda que todos nós estamos no mesmo barco. Isso não quer dizer que a consequência do pecado, a consequência do erro não vai ser diferente, porque sim, a gente vê que há uma diferença, mas aos olhos de Deus, todos nós somos seres pecadores. Todos nós somos seres pecadores. Então, independente do erro que nós temos, ou da vida que nós temos, todos nós somos erros pecadores. Isso é importante justamente para a gente entender o que Jesus fez na cruz. Eu quero ler só um textinho que eu coloquei aqui, que diz assim, o pecado é algo que habita em nós, e não podemos fazer nada para excluirmos do nosso dia a dia sem Jesus. Quanto mais perto estamos de Jesus, mais longe ficamos do pecado que habita em nós. Então eu sei que a luta como pecado, a luta do pecado da nossa vida é algo muito forte, isso é muito vivo. E muitas pessoas se perguntam, mas como que eu vou me livrar? Eu tenho certeza que você já fez uma oração assim, Senhor, tira esse pecado de mim, Senhor, tira esse desejo de mim. Sabe, eu tenho certeza, você deve ter falado assim, Senhor, eu não quero mais essa vida, eu não quero mais isso, tira isso da minha cabeça, tira isso da minha mente, faz uma amnésia para de repente eu não ter mais esse desejo. E aí você continuamente continua tendo aquele desejo, e talvez você pense, minha oração não foi respondida. Mas não é que a sua oração não foi respondida, a realidade é que o pecado ele entra numa linha muito tênue assim, da questão de liberdade na nossa vida.
Quando o Senhor ele não impõe nada a nós, ele não nos escraviza, ele nos dá liberdade. É aquilo que eu sempre falo, que é muito mais fácil você... O que é mais fácil? Você parar de ir para a igreja ou talvez largar um vício que você tem? É óbvio que é muito mais fácil você sair da igreja do que largar aquele vício, porque o Senhor, ele não impõe nada para nos escravizar, ele não faz com que a gente seja um escravo. Então isso está falando de liberdade. Então o Senhor, ele não vai chegar em você e excluir totalmente o seu pecado. Gente, eu não estou falando que Deus não tem poder e nem que ele não pode, né? É claro que há raras exceções, mas a gente está falando aqui do que a palavra do Senhor nos traz. E na palavra do Senhor a gente aprende que a nossa armadura, a força que a gente tem para lutar com o pecado é estar perto do Senhor. Então, assim, você quer lutar contra o seu pecado? Esteja perto do Senhor. Ah, mas como que eu faço isso? Sabe, você precisa ter uma vida de devocional com Deus, você precisa ter uma vida de quartinho, né, que é você ajoelhar, orar, você precisa se alimentar, porque quanto mais você alimenta o Espírito dentro de você, na hora que, até tem uma música do Marada que fala ainda que o pecado ameaça bradar, né? E é muito legal, porque realmente o pecado ele ameaça bradar, né? De repente você tá normal, e aí vem aquela vontade de você fazer alguma coisa errada, você ir para algum vício que você tinha, ou em alguma situação ali você explodir, ou fazer qualquer outra coisa que esteja fora do caminho do Senhor, o seu Espírito Santo está forte. Então, quanto mais você alimenta o teu Espírito Santo, mais forte você vai ser contra o pecado. Então, essa luta contra o pecado, ela sempre vai existir. Ela sempre vai existir. A nossa armadura é estar perto do Senhor, né? Às vezes, eu costumo dizer que a pessoa, quando peca, quando você peca, não é Deus que se afasta de você. É você que se afasta de Deus. É impossível você chegar na presença do Senhor, sendo que você ali naquele momento ainda tem ciência do erro. E agora eu vou até fazer dar uma observação aqui para vocês pensarem um pouco. Quanto tempo será que você demora para se sentir perdoado por Deus, né? Porque assim, vamos entrar no campo de vício, tá? Vício é uma coisa muito real, gente. É muito forte o que o Henrique tá falando. Não, vício é uma coisa muito real. Todo mundo tem um tipo de vício diferente, todo mundo tem pessoas que já venceram, às vezes que é cristão, todo mundo precisa vencer alguma coisa, seja ela qual for. E vícios são coisa muito forte, que você tá lá, de repente você precisa de um cigarro, precisa de uma bebida, precisa de uma droga, precisa de alguma outra coisa para satisfazer a sua carne. E aí, quando você fica ali naquele vício, você comete aquele vício. Beleza, aí você se saciou. Depois você fala, meu Deus, mas tem o Senhor, e agora? Quanto tempo você demora para falar com Ele? Às vezes a gente tem aquela falsa sensação de que existe um time, e aí a gente começa a falar assim, o Senhor perdoou esse pecado em tanto tempo, o Senhor perdoou aquele pecado em tanto tempo, eu volto aqui para a escadinha do meu crescimento espiritual aqui depois de 2 dias, depois de 1 mês, depois de 3 meses. Na verdade, gente, isso não existe. O que precisa existir é o arrependimento. Você pecou, se arrependeu, cara, se ajoelha ali no momento e já fala, Senhor, olha, me desculpa por isso que eu fiz, eu tenho esse vício, eu tô lutando, e aí você já volta ali, o Senhor já te perdoa e você já volta a ter esse relacionamento com Ele. Agora, a gente tem algumas ferramentas para isso. Lá em Tiago diz que nós precisamos confessar os nossos pecados uns para os outros para sermos curados e para sermos perdoados ao Senhor. Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, quem perdoa o seu pecado não é o seu irmão, não é o seu pastor, não é o seu líder. Quem perdoa o seu pecado é Jesus, pelo sacrifício que ele fez na cruz. Então, a não ser que o pecado seja diretamente para a pessoa, seja algo que ofendeu só você e ao Senhor e ao relacionamento que você tem com Ele, você deve desculpas e perdão apenas para Ele. Ponto. É Ele que tem poder para te perdoar. Só que Tiago diz sobre cura. O que ele está falando sobre cura? Porque às vezes o perdão de Deus vem, mas aquele sentimento, aquela tristeza, muitas vezes ainda continua em você. Mesmo que você tenha a ciência do perdão, talvez você continue se achando indigno de ter um relacionamento com Ele. E aí, para finalizar, Tiago diz assim, olha, confessa aos seus irmãos para serem curados. O que ele está falando? Ele está falando de auxílio, ele está falando da comunidade da igreja. Henrique, o que você quer dizer? Eu quero dizer que muitas das vezes, alguns pecados da nossa vida, eles precisam ser expostos a outras pessoas. Note, eu não quero dizer que ele vai ser exposto à comunidade inteira, que ele vai ser exposto à família toda, ou que ele vai ser exposto a qualquer pessoa. Não. Você precisa, talvez, selecionar alguém que é de confiança, alguém que é cheio do Espírito Santo de Deus, alguém que você confia e alguém que te ama e alguém que ama você além do pecado. Porque muitas pessoas, às vezes, olham os nossos pecados e já param de gostar de nós, ou vê algum problema e já não quero mais lidar com aquela pessoa. E para isso ser exposto, você precisa conversar com alguém. Então, talvez se você está lutando com algum vício, com algum pecado, com algum problema na sua vida, saiba que você não está sozinho.
tem uma infinidade de pessoas que o Senhor pode te colocar. O Ministério Carmel aqui, a gente está aqui sempre para isso, vira e mexe, a gente está conversando com pessoas, estamos ajudando pessoas, aconselhando as pessoas, nós também somos ministrados em nós mesmos, um ajuda o outro, está todo mundo no mesmo barco. Então a gente precisa ter um entendimento que o pecado não existe só em mim, o pecado não existe só no meu coração, Henrique, o pecado também existe no coração do Alan. A única diferença é que o pecado dele é diferente do meu, que é diferente de você que está assistindo. Mas todos nós precisamos dessa comunhão do corpo de Cristo para ser curado. Então isso são 2 pontos. Primeiro, se arrependa verdadeiramente daquilo que você está fazendo. Lembre que toda vez que você fizer isso, você vai se afastar de Deus. Ele está lá e você não vai conseguir falar com ele. Note que todo mundo que teve um primeiro contato com o Senhor, a primeira coisa que eles fizeram foi revelar o pecado. Moisés, ele estava lá, o Senhor apareceu, ele chamou, aí ele falou assim, não, mas eu não sei falar direito não, Senhor, eu sou muito duro, eu sou muito bruto. E ele já revelou logo o pecado dele, porque ele não aguentou. Isaías, quando teve a visão e ele chegou lá alto e sublime trono do Senhor, ele estava lá, meu Deus, ele caiu assim no chão e falou, meu Senhor, eu sou homem de lábios impuros. Aí veio um anjo lá, colocou a tenaz da boca do trono lá para ele se sentir perdoado. Então todo mundo que tem na Bíblia, pode analisar, todo mundo na Bíblia que tem esse encontro com o divino, que tem esse encontro com o Senhor, não consegue ficar sem falar para ele confessar o pecado. Agora note, eu quero só fazer uma ponte já para finalizar. Quando em Gênesis, quando fala que o homem ele tinha um relacionamento com o Senhor ali, Adão tinha, o Senhor passeava ali no jardim, eles tinham um relacionamento muito íntimo e sincero. Então quando você volta para Deus, quando você está de cara com ele, é impossível você não ter esse relacionamento íntimo e sincero de novo. Você já fala, Senhor, eu tenho esse pecado, me ajuda, porque senão eu vou morrer aqui com a tua glória. Então, algumas coisas que a gente precisa aprender sobre o pecado. O pecado habita em nós, essa luta nunca vai acabar, mas nós precisamos nos arrepender. O Senhor nos perdoa e nós precisamos muitas vezes assim, dói, esse pecado é difícil, esse pecado é muito sujo, não interessa, vai ter alguém que vai te ajudar. Você precisa falar para que você seja curado desse pecado, né, Alan? É isso aí, Rick. Cara, top demais. Muita coisa veio na minha cabeça aqui. Tipo, uma das coisas é quando eu passei com uma psicóloga, né, a Marta, e aí eu tentando achar sentido para tudo, né? Ela falou, na vida não há equilíbrio, né? Há equilibristas, né? Então a gente precisa equilibrar tudo. Sabe por que eu tô falando disso, Rick? Porque eu fico pensando, cara, o quanto equilibrista, o quão bom equilibrista nós precisamos ser. Porque, para citar o Luiz Hermínio, né? Ser rigorosamente toda live citá-lo, né? Ele fala uma coisa que é muito top, que ele fala assim que quando uma administração boa não é a que a gente sai feliz com a gente, é a que a gente sai triste com a gente. E eu falo, cara, e agora? Porque a gente prega o evangelho da alegria, né, da paz e tal, mas é exatamente isso que vai fazer a gente alcançar a verdadeira alegria. Uma coisa que a gente nunca pode perder é a consciência do pecado. A gente nunca pode perder isso. Eu acho que a igreja se perde muito, muito, muito. A igreja no geral. Na questão dos super-heróis, que eu sempre falo também, né? Na questão de demonstrar, cara, aquela pessoa nunca peca, sabe? E uma das coisas que eu sempre penso, Rick, cara, a pessoa que não demonstra quão pecador ela é uma pessoa extremamente duvidosa. Por quê? Porque nós somos pecadores, a gente precisa ter essa consciência, a gente precisa ter isso é o início, né? Então, se a pessoa não demonstra nenhuma fragilidade, nenhuma fraqueza, ela esconde muito, ela sabe esconder muito bem o jogo, né? E uma das coisas que eu mais falo, Rick, que a gente fala muito nas nossas ministrações, cara, não se apoie em mim, porque eu não aguento nem eu mesmo, sabe? A gente está aqui pela misericórdia do Senhor. Todo ser humano só está aqui por conta da misericórdia do Senhor, né? Então, por isso que muitas vezes a palavra do Senhor fala, olha, seja tardio no falar. A palavra do Senhor fala, olha, não julgue, né? Porque nós estamos falando de pessoas imperfeitas, nós estamos falando de pessoas que podem estar em um dia horroroso, que pode estar num dia ruim. Então, Jesus fala, não julgue. Porque você também tem dias ruins, porque você também tem momentos em que você fala algumas coisas, você tem períodos da sua vida
aonde você erra. Então você não julga não, cara. Fica na boa, porque senão você pode acabar sendo julgado também. E eu acho interessante a passagem de Paulo, Rick, que Deus fala para ele, que ele ora por 3 vezes, né? Para tirar aquele espinho da carne dele. E aí Deus fala para ele que o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza de Paulo. A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, se você quer ter dias bons, se você quer ter dias maravilhosos, assim, tenha consciência do quão pecador você é. Tenha consciência do quanto você precisa de Deus, do quanto você precisa da misericórdia do Senhor na sua vida, né? A palavra de Deus fala, olha, viva um dia de cada vez e basta a cada dia o seu mal, né? Então, todos os dias a gente tem aí que enfrentar, sabe? A palavra fala muito bem, né? Só que aí, Rick, eu só quero trazer assim uma atenção a todos vocês, que o Rick frisou muito bem, mas eu quero trazer mais firmeza, né? Trazer meu ponto de vista, digamos assim, né? Que a palavra fala assim, o mal que eu não quero fazer, esse eu acabo fazendo. Então, nós estamos falando de um mal que eu não quero fazer. Não é um mal que eu faço naturalmente, que eu faço todo dia, que para mim é uma coisa normal e eu tenho minha vida, cada um segue o que quer, né? E o bem que eu tento fazer. Ou seja, nós estamos falando de algo mal que a pessoa não quer fazer, nós não queremos fazer. E nós estamos falando de um bem que a gente não faz, mas a gente tenta. A gente tenta ser uma pessoa boa durante o dia. A gente tenta fazer o bem. A gente vai tentando. E aquilo que a gente não consegue é justamente o que a gente não conseguiu mesmo. Que a gente tentou, mas não conseguiu. Eu me lembro de uma vez, o irmão Nilton falou para mim de uma história que ele escutou. Nunca ouvi ninguém contar essa história, mas o irmão Nilton contou que ele falava sobre um escorpião e um sapo, né? Que o escorpião estava precisando atravessar até do outro lado, né? Aí o sapo falou para ele assim, você conhece essa história aí? O sapo falou para ele assim, olha, é o seguinte, não vou te levar não, que você vai me ferroar aí, nós estamos na roça. Aí o escorpião falou, não, rapaz, eu não vou fazer isso não, porque se eu fizer isso, morre nós dois, né? Aí o sapo falou, faz sentido, né? Ele não é tão burro assim, né? Aí, tal, não deu outra. O escorpião em cima do sapo, ferroada no sapo. E o sapo, enquanto adormecia ali com o veneno, né? Ele olhou e falou, cara, mas por que você fez isso? Vai morrer nós dois agora. E ele falou, cara, é a minha natureza. Eu não consigo. Então a palavra de Deus fala, maldito o homem que confia em outro homem, justamente por conta dessa natureza pecaminosa que nós temos. Então, amados, a gente precisa ter essa consciência para que a gente entre no basta cada dia o seu mal, já preparado e sabendo que é uma luta constante que nós temos. Nunca baixe a guarda, amados. Escuta esse jovem pregador, nunca baixe a guarda. Continue sempre com a guarda alta, o escudo da fé, com a espada da salvação. Não, a espada da verdade, o capacete da salvação, a couraça da justiça, sabe? E continua, velho, porque é uma luta diária que a gente precisa ter. Então, essa conscientização faz isso. E uma outra coisa maravilhosa, o quanto nós precisamos de Deus em nossas vidas, o quanto nós precisamos da misericórdia de Deus. Eu quero aqui, antes de passar para o Rick, eu quero aqui engrandecer o tamanho que eu consiga aquilo que nós vamos celebrar aqui, que é a morte de Jesus Cristo por nossos pecados, porque nós não tínhamos, amados. Se com o Espírito Santo, se com Jesus, nós já temos todas essas lutas, imagina sem Ele. O que seria de nós? Esses dias eu ouvi uma história, cara, que eu estava aí, o Felipe está até aí
Que a gente ouviu, a gente falou, meu, para de contar. Eu não aguento isso não aguento ouvir isso não. Uma pessoa que pega ali crianças e coloca crianças para comer fezes e coloca crianças para dormir na chuva, igual cachorro. Cara, a gente é mal demais. A gente é muito mal. Então a gente tem que ser muito grato por Jesus Cristo. A gente tem que ser muito grato porque o Espírito Santo está na gente, porque nós sabemos o que a gente pode fazer de maldade. Nós sabemos que ponto chega uma pessoa no qual não tem o Espírito Santo. E a palavra de Deus fala, se não fosse o Senhor, os nossos inimigos teriam nos engolido vivo, e teriam mesmo, amado. Mas engolido vivo no sentido literal, não é questão assim, não, isso é uma hipérbole, né? Não é hipérbole, não. O ser humano é muito mal, é muito ruim, tem uma natureza ruim. Então, nós temos que dar muita graça ao Senhor, porque hoje, a graça ao Senhor, a gratidão ao Senhor é por tudo. A palavra de Deus fala, em tudo dai graça. Por quê? Porque o que Jesus fez por nós, amados, é só o filho pródigo mesmo que chegou lá e falou, rapaz, eu não vou ficar comendo isso aqui não. Eu vou para a casa do meu pai, porque lá... Então Jesus fala, lembre-se disso. Em memória de mim, significa justamente isso. Então, passando aí, que eu consiga engrandecer o máximo possível isso que a gente, porque acaba, Rick, sabe o que acontece? Às vezes a gente acaba esquecendo. A gente entra no automático, sabe? Por isso que Jesus fala, sempre façam isso, sempre lembrem-se disso, sempre façam isso, porque senão vocês entram no automático e vocês acabam não percebendo o quão grandioso foi a minha morte por vocês. Amém, meu amigo Rick? Exatamente. O que você falou uma das coisas aí que me saltou bastante aos olhos, assim, na questão que você estava falando das pessoas terem em si essa questão de perfeição, né? E aqui essa live eu já quero quebrar essa ideia, porque assim, gente, vamos ser bem sinceros, existe a igreja do Senhor, mas existe a religião. E dentro da religião a gente conhece que tem a tal da famosa religiosidade. Eu não quero nem me estender muito nisso, mas o que eu quero dizer? Eu quero dizer que muitas pessoas, às vezes, passam um sentimento de que são sem pecado, de que são sem falhas. Não, muito pelo contrário, né? As pessoas elas deveriam passar e deixar bem ciente, bem claro que elas são pessoas sim que são dotadas de falhas. É claro, quando a gente fala de falha, a gente fala de pecado, a gente não está falando de uma pessoa que vive em pecado. Viver em pecado e ter o pecado é totalmente diferente. O ter o pecado na vida é a luta eterna que a gente sempre vai ter. E o Alan falou perfeitamente, a gente não pode baixar a guarda. Você não pode se dar por vencido. Por exemplo, um exemplo assim, nada que causa problema na sua vida você pode se dar por vencido. De repente você é alcoólatra, aí você vence esse problema. Você fala assim, caramba, vence esse problema. Você tá 1 mês, 6 meses, 7 meses sem beber um tequinho de álcool. Você fala, Jesus. Beleza, você vai ficar entrando no bar? Você vai ficar saindo com gente que tá bebendo? Porque isso é algo que vai atingir onde tem seu ponto fraco. Pode ser que no momento você realmente sinta que você se fortalece, que você tá fortalecido, mas nunca ache que você, é até um segredo bom, nunca ache que você venceu o pecado. Nunca ache isso, continue sempre lutando. Luta contra o pecado, ela é uma guerra. E uma guerra ela é feita de batalha. Então você nunca vai ver, entenda, até a gente ir pro céu, ter o corpo glorificado, chegar à perfeição do Senhor, a gente nunca vai vencer a guerra contra o pecado, nunca. A gente vai vencer batalha após batalha. E cada batalha vai ser diferente da outra. Então ninguém nunca vai vencer a guerra contra o pecado, mas a gente vai continuamente sempre vencendo a batalha com as ferramentas que a gente tem. Agora, voltando à questão de perfeição, acho que muitas vezes a igreja como um todo, algumas religiões, algumas instituições aí nomeadas, passam essa sensação de que não há pecado, de que a pessoa está num nível ali espiritual onde não habita mais pecado, onde não habita mais o erro, e não funciona assim. A realidade é que a gente precisa começar a enxergar não a pessoa, mas a unção que habita na pessoa. Por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes a gente se frustra com alguém que a gente admira. Às vezes a gente admira uma pessoa muito, de repente aquela pessoa cai em pecado. Aí você começa a pensar, tudo aquilo que aquela pessoa fez, tudo que aconteceu, não era nada, não significava nada não. Mas aí é porque o seu foco da admiração estava errado. Você estava admirando a pessoa, não a unção
que tinha nela. Então o que você precisa começar muitas vezes a fazer é sim ver aquela unção, ver como aquela pessoa é usada, ver e admirar aquilo, mas não a pessoa como si só, porque quando a pessoa comete um deslize, você tem ali talvez de abalar a fé, abalar um pouquinho o problema, e isso não é muito legal. Então tem muita gente que preza cargo, que preza essas coisas todas, e fica ali, às vezes entra até porque assim, a mensagem central do evangelho é arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. Ou seja, se arrependa dos seus pecados, vem ter uma vida com Jesus, aceita Jesus, para que assim você tenha acesso ao Pai. E muitas das vezes a pessoa ela vai subindo numa escalinha humana, assim, né, no sentido de ter de ter cargos e tal, que vai chegar um ponto que se ela tiver um pecado, ela vai continuar habilitada naquilo que ela está fazendo, vai continuar pregando, vai continuar ministrando, vai continuar louvando, porque ela tem medo. Porque ela chegou muito alto. Então, poxa, cheguei muito alto, se esse pecado for exposto agora, meu Deus, vai acabar com a minha vida. Mas, às vezes, o que precisa ser feito? Precisa acolher essa pessoa para que ela vá para casa, para que ela resolva o problema e para depois ela volte a frutificar. Só que o peso, muitas vezes, dessas coisas é tão grande, o peso dessa cobrança de perfeição é tão grande. Não, você não pode errar, você não pode ter erro, você tem que ser perfeito, é tão grande que às vezes a pessoa ela está tendo algum tipo de problema que é grave ou não seja grave, mas ela não fala. Por que ela não fala? Porque ela está num nível muito grande, ela já começa a pensar, mesmo, mas tem muita gente embaixo de mim, tem muita pessoa que confia em mim, mas tudo isso se quebra quando a gente fala assim, olha, eu sou imperfeito. Entende? Mas isso, obviamente, é diferente ali de você ter essa vida pecaminosa. O pecado é uma coisa, você ter uma vida, você andar em pecado, são coisas totalmente diferentes. Todo mundo aqui, a gente procura isso, procura ter uma vida de retidão ao Senhor. E aí a gente entra no nosso segundo ponto, que eu vou ler aqui um versículo para vocês, que fica lá bem no comecinho da Bíblia, lá em Gênesis, capítulo 12, 17, diz assim, ó: mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia em que dela comer, certamente você morrerá. Certo? Então aqui, quando a gente vê do dia que eu comer, certamente eu morrerá. Então tudo bem. Então a Bíblia está falando que quando eu comer o fruto, eu vou morrer. Quando Adão e Eva comeram fruto, eles não morreram. Mas o que houve? Houve uma separação do jardim. Houve uma separação daquele lugar específico, aquele quartinho, aquele lugar que eles tinham ali de comunhão com o Senhor. Isso nos diz muita coisa. A partir desse momento, o homem ele foi separado do seu Criador. Hoje, nós temos um vídeo, na verdade a gente tem uma série toda falando sobre salvação e a gente fala muito sobre isso. Tem o primeiro vídeo da série lá, o episódio 0, a gente está fazendo uma reflexão. Nós fizemos um vídeo fazendo uma reflexão da vida. E qual é a reflexão da vida? Hoje, existe a sociologia, a filosofia, diversas religiões, a ciência, existe seitas, existe tudo. Todos estamos procurando um sentido para a vida. Todo mundo sente talvez um vazio. A ciência sente um vazio. Quando a ciência começa a entender tudo que está no planeta, ela fala assim, cara, mas como assim? Tem algo mais. Começa a buscar fora no espaço. E aí não vê sentido para as coisas e começa essa busca intensa de algo. Ou seja, muitas vezes para a ciência é muito mais fácil acreditar que existe outra raça evoluída por aí, que construiu os seres humanos, que a gente está numa Matrix, essas loucuras todas, mas para não aceitar o Criador. Mas tudo isso por quê? Porque todas as áreas da nossa vida estão buscando sentido de algo. As pessoas estão buscando sentido de algo. Quando alguém entra em algum vício, é por algum problema que a pessoa teve. Seja um problema familiar, seja um problema do sentido dela mesma de procurar um sentido para a vida. Então todo ser humano busca um sentido para a vida. Afinal de contas, por que eu estou aqui? Afinal de contas, por que eu morro? Afinal de contas, por que tem bilhões de pessoas? Por que eu tenho sentimento? Tudo isso é a falta de conexão com o Criador. Sabe? Quando a gente ouve o discurso de algumas pessoas que elas não conhecem o Senhor, as pessoas sempre têm uma história triste. E a história triste sempre fazia isso porque sentia falta daquilo, fazia isso porque sentia um vazio. E aí quando a pessoa entra no Evangelho, a completude do Espírito Santo habitando em nossa vida já preenche esse buraco. Eu, quando eu era mais adolescente, eu ia para a igreja, mas eu ia por carteirinha, né? Meus pais eram cristãos, eu ia para a igreja, a gente estava junto.
eu acreditava assim no Senhor, acreditava no sacrifício dele, só que eu ainda não tinha tido aquela primeira experiência do Senhor, de deixar ele me completar por dentro. Então eu sempre, nas conversas com os meus amigos, sempre virava, era filosofia pura, a gente era muito doido, estava sempre questionando tudo e todos, e eu sentia aquela falta de entender o sentido da minha vida, de entender o porquê que eu tô aqui. Mas a partir do momento que eu resolvi abrir o coração para o Senhor, eu fui preenchido por isso. Eu fui preenchido. E dessa forma que eu fui preenchido, eu fui tão preenchido que hoje, para mim, é muito difícil não falar do Senhor. É muito difícil não trabalhar para o Senhor. É muito difícil não falar do amor dele por nós. Porque eu fui preenchido de uma maneira que ela esbanja, sabe? Ela vai para fora. Então, o que acontece muitas vezes na vida do ser humano é, como o ser humano se desconectou do Criador por causa do pecado, decidiu viver por ele mesmo, ele foi desconectado do Criador. E quando você é desconectado do Criador, é o que eu falei até na live passada. Quando o Senhor ele olhou ali, ele deu ordenança para o mar criar os peixes, ele falou assim: mares, cria os seus peixes. E o Senhor criou os peixes. Se você tira o peixe e coloca na terra, ele morre. Aí ele falou assim para a terra, cria aí os seus animais, os seus répteis. Se você pega ele da terra e joga ele no mar, ele vai morrer. Só que quando Deus, olha a profundidade disso, se você puder parar um momento assim, olha a profundidade disso. Deus, ele olhou para a gente ali no barro e ele falou assim, ó, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então ele já colocou algo dele em nós. Só que mais lindo do que tudo isso, a palavra diz que ele fez assim, ó, ele soprou o fôlego de vida em mim e você. Então veio dele. Então você tem que estar conectado a Deus. Quando você não está conectado a ele, que você está envolto de pecado, você morre. Você entende? Você tem a sua morte espiritual. Você para de discernir as coisas e você começa a andar pelo seu coração desejoso. Gente, às vezes eu paro para pensar um pouquinho nas coisas e eu começo a ver o quanto de pecado eu tenho, o quanto pecador eu tenho e o quanto eu não cometo esses pecados porque o Senhor me segura, porque o Senhor está dentro de mim. Só que às vezes eu fico 2, 3 dias assim sem falar com o Senhor, parece que o pecado já vem, a minha mente já começa a ir longe, sabe? Tem até acho que é o Iago Martins, é um teólogo aí da internet, bem conhecido no Brasil. Uma vez ele estava falando sobre pecado, ele falou uma coisa bem interessante, ele falou assim, você quer descobrir quando você começa a desconfiar de que não existe Deus, que talvez tudo isso é uma loucura, geralmente é quando você quer achar um motivo para pecar. E é verdade. Às vezes você olha alguma coisa, você deseja alguma coisa, você quer alguma coisa e você começa a se questionar moralmente. Por que eu não posso ter aquilo? Ah, porque você tem Deus na sua vida. E aí você começa a questionar isso. E aí talvez você vai para esse campo. Mas tudo isso porque você quer pecar. Então assim, nós precisamos ter o Senhor na nossa vida. A gente precisa ter essa conexão sempre ativa. A gente precisa alimentar isso, a gente precisa estar com o Senhor, senão a gente vai morrer. Por isso que o mundo está perdido, por isso que o mundo está em perdição, por isso que há todas essas coisas. O mundo ele tenta destruir a nossa família, tenta destruir a nossa vida, tenta destruir a nossa mente, tenta tirar a nossa felicidade, ou seja, tudo de bom que o Senhor traz para nós, o mundo tenta destruir. Tudo isso por quê? Por causa do pecado. Então a gente precisa ter essa ciência que nós, sem Deus, certamente nós vamos morrer. É lógico que tem o Senhor lá na cruz, ele reestabeleceu essa conexão, né? Ele chegou e falou assim, não, agora através do meu sangue vocês vão ser perdoados, eu estou pagando o que vocês não poderiam pagar. Por isso que há uma grande discussão, e a gente sempre fala entre a lei e a graça, né? Entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, porque o Senhor fala assim, ele não veio para cancelar a lei, mas ele veio para cumprir todas as coisas, porque qual era a lei no Antigo Testamento? A lei era que se você cometesse algum pecado, você precisaria pegar ali um animal, dependendo do tipo de pecado, aí era pombo, era cordeiro, enfim, as quantidades tem todas certinho lá na Bíblia, e você precisava fazer aquele sacrifício ao Senhor para que você fosse perdoado. E quando o Senhor foi e ele se colocou naquela cruz, ele estava falando, olha, agora não precisa de mais nada disso. Se vocês me reconhecerem como filho de Deus, se vocês reconhecerem o meu sacrifício, se vocês entenderem e aceitarem isso, agora vocês vão ter a vida eterna. Né? O Ministério Carmel fez uma publicação aí, essa semana infelizmente nós perdemos aí uma grande irmã, né, a Ludmila Ferber, e nesses momentos a gente começa a pensar sobre tudo isso, né? Poxa, morreu, se foi, pra gente fica saudade, fica dor, é inegável, você é ser humano, você é carne e osso, você tem uma alma, é inegável que você sofra, vai sofrer, qualquer pessoa que você perder, você vai sofrer, isso é necessário, só que nós que estamos no Senhor, aqui ó, tá até no texto, eu vou até ler, deixa eu achar aqui rapidinho,
Pois ele resgatou, nele temos a redenção, mas não como a da árvore. Aqui, ó. No 4, lá em João 11, 25, 26, diz assim, ó, olha isso que Jesus está dizendo. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. E ele ainda termina perguntando assim, você realmente crê nisso? Né? Gente, agora só para finalizar, eu quero dar um vislumbre de uma coisa pra gente. Todas as nossas relações humanas, elas são baseadas em confiança. Se você é casado com alguém, você confia no seu esposo. Se você é casado com a sua esposa, você confia nela. Se você tem um relacionamento com um amigo seu, você confia ao ponto de que aquela pessoa não vai te trair, que aquela pessoa quer o seu bem, que aquela pessoa vai te falar quando precisar conversar. Todos os nossos relacionamentos humanos são baseados em confiança. Por quê? Porque nós não conseguimos ler o pensamento da outra pessoa. Talvez se a gente tivesse o poder de ler o pensamento da outra pessoa, isso seria fácil. Porque eu li o pensamento do Alan. Ah, beleza, eu não preciso confiar nele, porque eu já vi aqui que o cara tá fechado e colado aqui comigo. Só que não é assim. Então, é tudo baseado em confiança. E por que, muitas vezes, agora, entrando num quesito de por que Deus não nos revela, por que Deus não faz muitas coisas? Porque muitas vezes a gente quer que o Senhor nos entregue tudo de mão beijada. A gente quer que o Senhor mostre o plano dele para a nossa vida. A gente quer que ele apareça, que ele movimente as coisas. Ele fala, Henrique, ó, eu tô aqui, tá vendo isso aqui? Ó, pá, eu fiz aparecer para você. Eu sou Deus. Não, é tudo baseado em confiança. Então o Senhor também quer que a gente tenha confiança nele. Agora, gente, olha, vamos parar para pensar. Às vezes é muito fácil a gente ter confiança num ente querido, ter confiança numa esposa, num amigo, em alguém que você acabou de conhecer. Faz 1, 2 semanas que você conheceu, você já é íntimo da pessoa, já está abrindo o coração para ele. Muitas vezes não confia no Senhor. Muitas vezes fica com medo de que ele não está cuidando da sua vida. Muitas vezes está com... Não, gente, é tudo baseado em confiança. Então, a mesma confiança que nós temos que viver e dar para as pessoas, para ter uma boa relação, nós precisamos ter uma confiança muito maior no Senhor. Por que eu estou falando isso? Porque há questões, amados, que a gente não vai ter resposta. Ah, por que morreu? Por que a fulana foi nesse momento? Era tão jovem. Nossa... Gente, o Senhor sabe de todas as coisas e você confia no Senhor. Se você não tiver confiança no Senhor de que Ele está fazendo a coisa certa, de que Ele está levando as pessoas certas, sabe por que eu falo isso? Porque esses dias eu me deparei com uma situação que eu fiquei pensando muito ali numa criança que estava com uma doença terminal e eu fiquei angustiado, que eu fiquei pensando, poxa, como que você vai dar notícia para uma criança de 4, 5, de 3 aninhos que... a gente fica sem palavras. Como que a gente vai falar para uma criança que ela tem uma doença terminal, que ela tem um bichinho dentro dela, que está destruindo ela e que ela vai embora? Gente, isso é uma coisa de outro mundo. E aí, o pecado que há em nós, a falta de confiança em Deus começa a bradar. Não, mas por que Deus faz isso? Por que Deus faz essa pessoa sofrer? Gente, a nossa confiança em Deus, ela tem que estar acima de tudo isso. Deus tem um propósito para todas as coisas. Se Ele permitiu que aquilo aconteça, é porque Ele permitiu, porque existe um propósito na vida de outras pessoas ou na vida daquela pessoa que se foi. O que a gente precisa entender é que existe uma separação entre a nossa vida e a eternidade e os céus. Daqui para cá, a gente não tem conhecimento. A gente não tem conhecimento, a gente tem a confiança do Senhor que um dia a gente vai estar lá. Então é muito fácil para a gente confiar nas pessoas e é muito difícil às vezes confiar em Deus. Então segue confiando, mesmo que você não entenda, mesmo que a situação... E agora eu não estou falando de situações rotineiras, não, mas situações complicadas. Uma doença terminal, uma situação difícil, o próprio Covid mesmo que vocês não entendam tudo isso, continue confiando no Senhor. Porque foi Ele que se entregou no madeiro por mim e por você. Foi Ele lá que se entregou e falou assim, não, eu vou pagar o preço por todos eles, porque eu quero eles de novo comigo. Sabe, Ele foi limpo, Ele foi puro, Ele se entregou. Se nós formos analisar a crucificação, ela era tão desumana, mas tão desumana, que ela foi abolida, eu acho que mais ou menos em 300 depois de Cristo. E olha que Roma nem tinha muito esse negócio de direitos humanos, mas eles viram que a crucificação era tão cruel com a pessoa, que mais ou menos ali em 300 depois de Cristo eles aboliram esse negócio de crucificação, porque era um método dali que eles tinham para fazer a pessoa sofrer. Então assim, foi por isso que o Senhor passou por você.
Ele se entregou por você, para que hoje você tenha vida, para que você possa ter uma nova chance. Ah, o pecado veio hoje, amanhã você tem uma nova chance. O pecado veio de novo, amanhã você tem uma nova chance. É lógico, não se perda nessa chance que o Senhor nos dá todo dia. Busque se centrar, ter Ele como centro, que o pecado vai se afastar da sua vida. Mas o entendimento que a gente precisa ter é a confiança no Senhor e no sacrifício dele. Afinal de contas, é tudo que a gente tem. É tudo que a gente tem. Porque na hora que bater lá, a gente gosta de brincar, na hora que bater lá a nossa senha e chamar, a única coisa que vai sobrar é a sua salvação. A única coisa que vai lhe restar é a sua relação com o Senhor. Dinheiro, casa, família, bens, tudo, você vai ter que deixar tudo aqui. A única coisa que vai restar é a salvação e a confiança que você tem no Senhor. Então faça isso certo. Independente das coisas que acontecerem na sua vida, proteja a sua salvação. Proteja aquilo que é seu. Sabe, proteja isso no seu coração, continue firme, acreditando no Senhor, acreditando que Ele te salvou, acreditando nele, fugindo do pecado, mantenha isso, porque quando a luz se apagar, a única coisa que você vai ter para levar é a sua salvação. E se você fizer da maneira certa, assim como a Bíblia diz, Ele vai estar te esperando do outro lado, né, Alan? É isso aí, Rick. Essa separação que a gente menciona aqui nesse tópico, né? Ela é muito bem ilustrada através do véu, né? Do véu lá que se rasgou ali no momento em que Jesus cumpriu a sua missão, né? Digamos assim, cumpriu parte da sua missão, digamos assim. E sabe, Rick, eu não sei se eu vou sair um pouco, mas o que Deus toca no meu coração muito referente a essa questão de separação é o quanto pessoas têm deixado de acessar esse lugar, né? Ou de dar acesso a esse lugar, né? Durante um período aí, eu andei estudando aí algumas pessoas, lendo alguns livros, assistindo algumas lives, e uma das pessoas que eu assisto, ele fala referente a essa questão do jardim. Porque o que aconteceu quando quando o homem pecou, quando o pecado passou a existir? Deus tirou Adão e Eva do jardim ali, né? E qual foi a missão de Jesus ali? A missão de Jesus foi, digamos, nos fazer ter acesso novamente, né? E uma ilustração, não vou me aprofundar, a intenção aqui não é aprofundar nem nada, né? Não é um estudo, mas eu achei essa ilustração muito interessante. E aí tem um louvor que fala que o meu orgulho me tirou do jardim e a tua humildade colocou o jardim em mim, cara. Isso é muito tremendo, sabe? Porque aquele véu que se rasgou, ele não significa que a gente tem acesso à presença de Deus que está ali naquele tabernáculo. Ele significa que a presença de Deus saiu de lá e veio para dentro de nós, através do Espírito Santo, não sei. Então, cara, pensa nisso. Será que a gente acessou tudo isso? A gente precisa ser cristãos, os cristãos, eles precisam ser extraordinários, cara. Eles precisam ser extraordinários, eles precisam trazer, surpreender as pessoas que estão em volta. Eles precisam carregar algo assim extremamente diferente, porque olha o que veio para dentro de nós, né? Dentro dessa ilustração. O jardim de Deus, a presença de Deus está dentro de nós, né? Antes de iniciar aqui a live, eu fiz uma coisa aqui com a Laurinha e com a Su. Eu chamei elas aqui e pedi perdão para elas duas. Porque essa semana que eu passei está sendo uma semana bem trabalhosa, digamos assim, né? E, cara, sempre sobra ali uma palavra ríspida, sempre sobra um posicionamento que não deveria ter. E eu fiquei pensando, eu parei aqui e falei, vou pedir perdão, mas, cara, não é fácil. Cumprir negócio é difícil para minha filha e para minha esposa. Imagina para as pessoas que...
Então, cara, eu trouxe assim a minha mente quando você falava, Rick, a gente precisa estar arrebentando sempre os murais do jardim, cara. A gente precisa estar dando voadora, derrubando, jogando bomba. É a luta constante que a gente tem, né? A palavra de Deus fala, aquele que está de pé, lute para que não caia. Eu tentei trazer esse versículo lá na primeira parte e não consegui. Então a gente tem que estar metendo o pé nesse jardim, a gente tem que... E essas coisas, por que eu trouxe esse exemplo do perdão aqui? Porque essa é a nossa luta. A gente precisa estar trazendo à tona esse jardim, a gente precisa, porque... Glória a Deus, Pai. Porque o que tirou a gente, o que fez essa separação, amados? O pecado. E o que o pecado fica fazendo toda hora? Tirando o jardim de nós, tirando o jardim de nós. E para trazer isso de novo, amados, é difícil. Pedir perdão não é fácil, ter uma vida de retidão não é fácil, recusar propostas que mudam a vida, uma proposta muda a vida, não é fácil. Então essa é a nossa luta diária. Essa separação, muitas vezes, ela acaba acontecendo no dia a dia. E eu vou ser aqui, talvez Rick, não sei, talvez as pessoas nem gostem do que eu vou falar, mas eu sinto no meu coração. Porque, assim, esse pecado que a gente peca não querendo fazer, não tira o jardim de nós. Não é possível, porque senão eu estou invalidando uma coisa que Jesus fez. O pecado que tira o jardim de nós é aquele que a gente se acomoda com ele, é aquele que para a gente é normal. A gente abre mão de ser pessoas que têm a fé, a mansidão, o domínio próprio. A gente abre mão, a gente não luta por isso. A gente não estoura as barreiras que fazem essa separação. Então, o que eu quero falar para vocês? Não vamos aceitar essa separação, cara. Repita aí comigo, escreve, fala em voz alta, não sei, faça alguma coisa referente a isso. Eu não aceito estar longe do jardim de Deus. O jardim de Deus, ele precisa estar vivo em mim, cara. Esse jardim tem virtude demais, esse jardim é gostoso demais, esse jardim muda o ambiente da sua casa, já mudou o ambiente da minha casa, e eu sei que muda o ambiente de todos aqui. A gente precisa ter acesso a isso, a gente precisa reivindicar isso. Eu quero esse jardim, eu quero estar dentro desse jardim, esse jardim precisa estar dentro de mim. Eu não aceito separação. Eu não aceito estar longe disso. Isso é meu. Isso é algo que Jesus Cristo conquistou para mim na cruz. O que eu vou me lembrar hoje? O que nós vamos trazer à memória hoje? Nós vamos trazer à memória que Jesus Cristo morreu por nós e nos deu acesso ao lugar santíssimo novamente. Eu não quero somente trazer isso à memória. Eu quero viver isso. Eu quero trazer isso para dentro de mim. Eu quero trazer isso para o meu trabalho. Eu quero trazer isso para a minha casa. Eu quero trazer isso à realidade. Eu quero que quando as pessoas olhem, elas falam, cara, lá vai uma pessoa que tem Deus. Não tem como, essa pessoa tem Deus. Eu quero que as pessoas olhem. Nós temos que querer que as pessoas olhem para a gente e falem, cara, eu não estou entendendo como que isso acontece. Eu quero isso para mim. A palavra de Deus fala que os discípulos, eles iam só comunhando entre eles. E o Deus ia acrescentando as pessoas. Quando eu me converti, teve uma... Eu vi numa festa uns jovens ali brincando tal, e eu com a minha latinha de Brahma, era uma fininha, me lembro nitidamente, eu sinto aquele momento, e eu vi aquelas crianças, aqueles jovens dando risada, e faltava derrubar as cadeiras tudo. Eu falava, cara, eu quero isso para mim. Só que eu não entendia que eu não queria as brincadeiras, que até as brincadeiras bobas, eu queria aquela virtude, Rick. Eu queria aquela nuvem que o cercava. Eu queria aquela coisa gostosa, aquela risada gostosa. Aquela risada verdadeira. Então, cara, vamos lutar contra essa separação. Essa luta não é fácil. Vamos arrebentar com essas barreiras que muitas vezes elas aparecem em nossa frente, porque assim, Jesus Cristo nos deu acesso a esse lugar. E a gente precisa acessar esse lugar. A gente precisa acessar esse lugar de paz, esse lugar de amor, esse lugar de prosperidade, esse lugar, sabe, onde as preocupações não alcançam a gente, onde as dores, sabe,
é isso, essa é a nossa luta, sabe? Deus, Jesus Cristo sofreu na cruz por isso. No mundo nós teremos aflições, mas nós precisamos ter bom ânimo, nós precisamos nos manter, nós precisamos continuar lutando. Deus falou, Deus não promete pra gente, amados, que Ele vai dar alguma coisa de mão beijada, digamos assim. Mas, cara, aquele que luta alcança, aquele que bate, a porta se abre, aquele que ora, as coisas acontecem, sabe? Aquele que tem fé, esqueci o versículo, sei que está em Mateus 7, se eu não me engano. Mas é isso, todos os dias, sabe? Rick, cara, você falou uma coisa que foi muito do céu, que foi sobre... Você falou sobre a luta contra o pecado, a luta... Eu fico lembrando e pensando, Rick, o quanto que eu lutava em oração, para eu orar. Eu ficava, cara, eu tenho que orar 1 hora por dia, eu tenho que orar meia hora por dia, eu tenho que orar e tal, e tal, e tal. Mas, cara, sabe uma luta que é muito melhor de fazer? A luta de manter o jardim. Essa luta é muito melhor, cara. Sabe, durante o dia a dia ali, manter o jardim, traz o jardim de volta, o jardim vai embora, você puxa ele de volta. Sabe, no dia a dia, no trato com as pessoas, na reação às notícias, sejam elas boas ou ruins, na reação às ofertas, às coisas que a vida nos oferece. Vocês todos aqui estão percebendo que nós estamos em um ambiente diferente, todos nós estamos nesse ambiente. Por quê? Porque eu estou falando, eu e o Rick aqui, nós estamos falando desse jardim. Nós estamos trazendo à tona isso. Você já tem acesso a isso, pode desligar a live e ir embora. Não desliga não fazer a ceia. Mas você já tem acesso a isso. Então o que eu estou querendo te dizer, cara? Mantém. Agarra isso. Não falando, não vai se separar de mim. Para tirar de você, vai ter que juntar uns 50 negros, porque você vai segurar isso com todas as suas forças. Então, eu me lembro assim, de vários versículos enquanto eu estou falando isso, mas tem alguns versículos que eles falam, sabe, de pregar no nosso coração, na tábua do coração, sabe? São coisas profundas, isso que nós estamos falando aqui, são coisas dos céus, sabe? E deve se dar a devida importância a tudo isso. Então, Rick, antes de passar para você, essa separação, cara, ela é maldita, ela é ruim, ela é nossa inimiga. E a gente precisa lutar com todas as nossas forças contra isso. A gente precisa dar tudo de nós contra isso, porque isso atrasa a gente, isso nos traz preocupação, isso nos traz tristeza, ela é nossa inimiga. O pecado é nosso inimigo. O que nos separa é nosso inimigo. Então a gente precisa estar sempre lutando, constantemente, para se manter nesse lugar de paz, para se manter nesse lugar de amor. Eu já vou abrir mais uma coisa aqui. Quantas vezes, amados, eu termino a live e entro de novo e me separo de novo? Por quê? Porque aí tem uma mensagem de um fornecedor, uma mensagem de um cliente, um problema para resolver e tuf! Lá está o Alan de novo separado disso. Então a gente precisa ter essa consciência e lutar muito contra isso. Porque assim, cara, há uma vida maravilhosa, há uma paz que excede, há uma alegria muito grande esperando e pronta nesse jardim que tem que estar dentro de nós, meu amigo Rick. Exatamente. Falou tanta coisa, pior que eu não tô na frente do computador. Eu nem anotei aqui as coisas, espero que eu lembre, porque minha mente não é muito boa, não. Mas uma coisa que você falou, essa questão de lutar, isso é realmente muito essencial, porque se a gente for parar para pensar um pouco nessas coisas, a gente às vezes acaba levando esse tipo de coisa com uma certa negligência. Gente, pecado é coisa séria. Pecado pode fazer com que você perca a sua salvação. E não só... pensando numa consequência eterna, mas pensando numa consequência terrena. A palavra diz que certamente tudo aquilo que você planta, você colhe lá em Eclesiastes. Então, o pecado pode trazer consequências ruins para a sua vida. Se você é uma pessoa que talvez fica plantando mal na vida de outra pessoa, uma hora a conta chega.
sabe? Então, isso é muito sério, né? Quando a gente fala assim de pecado, que a gente está nessa luta constante, gente, o Alan, ele falou com assim, chave de ouro, para finalizar. Não é porque a gente está falando que o Senhor te perdoa todo dia, que o Senhor toda hora ele vai te perdoar se você se arrepender, e o pecado é uma coisa que a gente tem que conviver, não. O pecado é uma coisa que você tem que lutar contra ele, você tem que lutar com todas as suas forças. Você não pode ficar vivendo com pecado na sua vida, porque isso vai te prejudicar a sua vida, vai prejudicar a sua família, vai te prejudicar em todas as áreas. Então você tem que, igual ela falou, você tem que lutar com todas as forças para permanecer fora do pecado, para permanecer fora do erro. Então você tem que, exatamente como ele falou, sempre buscar o jardim e lutar com muita força mesmo, para que esse jardim ele habite dentro de você. Sabe, a palavra do Senhor diz lá em Mateus, capítulo 6, acho que é 6:33 ou 6:6, não lembro direito. Eu não sou muito bom de memória não, tá, gente? Mas lá diz que busquem primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Só que tem um porém. Gente, quando a palavra fala assim, busque primeiramente o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas, a palavra diz que a palavra é viva. Quando você instala, agora eu vou usar o Alan, né? Quando você instala esse versículo dentro de você, sabe o que acontece? Quando você começar a buscar verdadeiramente o reino, você começa a buscar o Senhor, vai chegar um ponto, e eu estou sendo bem sincero, vai chegar um ponto que as demais coisas você nem vai se preocupar mais. Então, não é que busque primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas e você usa isso como base da sua vida. Não, você vai viver isso verdadeiramente a um ponto de que você vai estar tão focado no reino que você não vai se preocupar mais com as demais coisas. Então, quando um problema vir, você vai falar assim, eu tenho Deus. Tal coisa aconteceu, foi permissão de Deus. Gente, se algum mal vir sobre a sua vida e você está entregue ao Senhor, é porque o Senhor permitiu. Se Ele permitiu, Ele tem um propósito. Então fique em paz. Tá faltando tal coisa. Continue em paz, porque o Senhor vai suprir. Você está buscando o reino, você está fazendo a sua parte, então não se preocupa mais com as demais coisas. Então o que a gente precisa viver é ter, talvez, uma palavra correta seria talvez mais intensidade no nosso relacionamento com Deus. Gente, não negligencie o Senhor. Não é tempo mais da gente ficar se perguntando se a gente está lendo a Bíblia o suficiente, se a gente está indo para a igreja o suficiente. Gente, é tempo da gente viver o Evangelho. As coisas estão cada vez mais difíceis, cada vez mais complicadas, cada vez mais o mundo tem matado aquilo que a gente acredita no Senhor. Sabe, com as narrativas para destruir família, porque o diabo, ele vem naquele sapatinho de algodão, ele coloca uma coisinha aqui para virar toda uma discussão, para de repente tirar ali algo do Senhor em nós. Então o que a gente precisa fazer é ter mais intensidade nesse relacionamento. Eu não estou falando de ler a Bíblia, de orar, eu estou falando de você realmente se jogar nesse relacionamento. Isso quer dizer com que talvez você nem precise, e assim, gente, não é heresia, tá? Vamos tentar entender as coisas. Talvez você nem precise mais orar. Por que eu não preciso mais orar? Porque você passa tanto tempo conectado com Deus, tanto tempo falando com Ele, que na hora que você se ajoelhar, você vai se dar conta de que você já falou tudo para Ele. Porque a oração nada mais é do que uma conversa, então você vai ficar o tempo todo falando com Ele. Então, gente, a gente precisa se jogar, a gente precisa ter essa coragem, a gente precisa ter essa confiança que todo homem e mulher que andou com Deus teve. A gente precisa trazer isso para os nossos dias, é confiar mesmo. Tá vindo o problema, continua confiando, continua orando, continua fazendo a tua... mas está demorando. Às vezes a gente tem esse sentimento de imediatismo, que as coisas vão acontecer da noite para o dia. Não vão acontecer com o Senhor, tem um tempo, Ele está trabalhando. Então a mensagem que eu quero deixar nesse momento para vocês é: seja mais intenso. Seja intenso, o Evangelho é intenso, o Senhor foi intenso. Quando você vê a vida ali de Jesus do ministério, ele foi intenso em tudo. Tudo foi muita intensidade. Eu acho que foram 3 anos muito loucos ali para aqueles discípulos. Porque isso fora as coisas que a gente nem sabe que ele fez, né? Porque não está escrito. Mas foi com muita intensidade. Então também viva esse relacionamento também com intensidade. Confie no Senhor, mas confie mesmo. Se jogue. Você vai ter a sua vida transformada. Não adianta você querer ter um relacionamento com o Senhor baseado nas coisas terrenas, baseadas naquele, eu vou esperar algo em troca. Não, só continue confiando, continue falando com Ele, continue se jogando cada vez mais, porque cada vez mais que você se jogar, Ele vai te mostrar coisas, Ele vai te revelar coisas, Ele vai te dar discernimento sobre situações, e cada vez mais você vai ter esse entendimento. Então talvez uma situação
que era ruim para você, que você tinha dificuldade de vencer, você não vai ter mais essa dificuldade, porque você está intenso naquela relação, porque basta um ventinho, você já sente o Senhor. É o que eu costumo dizer, assim, ó, quando você tem um problema, pode reparar, é que tem um pessoal que gosta, eu vou citar o Luiz Hermínio de novo, né? Tem um pessoal que gosta de chapar o Espírito Santo, né? E às vezes o que acontece? Você está com um problema, você precisa orar, e você fala assim, Senhor, eu preciso orar, eu preciso falar sobre isso. Aí você bota um fonezinho, um louvor. Meu, na hora que o Espírito Santo chega, meu amigo, você esquece até do problema. Você não vai lembrar do problema, porque você vai estar curtindo ali aquele momento que você está com ele. E, gente, a grande narrativa do Evangelho é sobre família. É sobre relacionamento. O Senhor, ele não se coloca como um Deus na sua vida, ele se coloca como Pai. O tempo que ele se colocava como Deus, ele ainda é Deus, ele ainda é Alfa, é o Ômega, mas ele faz questão de falar que ele é Pai. Ele faz questão de falar que o Senhor é nosso irmão, que ele foi o primeiro e todos nós somos herdados com ele, a adoção, somos filhos de adoção do Senhor. O Senhor usa uma noiva, um casamento, usa intimidade para falar dele, da igreja, para falar da noiva que espera em preparo. Sabe? Ele se posiciona como noivo. Sabendo que ele está usando exemplo de família. Isso, você quer coisa mais íntima do que família. E o Senhor, ele usa essa narrativa na Escritura para te falar sobre isso. Então o Senhor, ele não é alguém distante de você. Ele não é alguém que está lá no céu mexendo os pauzinhos, decidindo tudo sobre a sua vida, não. Ele é alguém que quer participar da sua vida. Ele é alguém que se preocupa com as coisas que você se preocupa. Ele é alguém que olha para você com zelo, com carinho, com amor. Ele é alguém que cuida de você. Então eu não sei o que você tem pensado, talvez o que você tem passado, mas tenha a certeza que o Senhor, ele conhece você pelo nome. Ele conhece o seu DNA. Ele sabe quem você é, ele sabe a sua descendência, ele sabe o que te formou, ele sabe das suas dores, ele sabe o porquê que você tem esse temperamento, o porquê que você é desse jeito, e ele te ama. E ele quer estar com você. Ele quer se relacionar contigo. Quando ele morreu naquela cruz, aquele sofrimento... Eu vou ler um texto aqui. A gente tem alguns outros temas aqui só para dar uma quebra, mas eu acho que pelo horário a gente já vai entrar na ceia. Mas eu quero ler um texto aqui que o Alan passou, que fica lá em Hebreus, no capítulo 10, e diz assim: estou aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Assim Deus acabou com todos os antigos sacrifícios, e pôs no lugar deles o sacrifício de Cristo. E porque Jesus Cristo fez o que Deus quis, nós somos purificados do pecado pela oferta que ele fez, uma vez por todas, do seu próprio corpo. Aqui no 3 diz assim, ó, em Colossenses 1, 13 e 14, diz: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado, em que temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. E mais um, em Efésios 1,7 diz: nele temos a redenção por meio do seu sangue e o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Gente, isso é muito lindo. Isso é muito lindo. Olha, o Senhor, ele criou a humanidade e ele deu uma opção para a humanidade. A humanidade virou as costas para ele. Aí ele falou assim: não tem problema, vocês saíram do jardim, então agora eu vou colocar o jardim dentro de vocês. E aí ele entregou Jesus lá na frente para purificar todos os nossos pecados. Então, gente, toda vez que você lembrar do Senhor, lembra desse sacrifício que ele fez. Lembra que foi por mim, lembra que foi por você, que foi por todos nós. O Senhor, apesar dele ser um Deus do coletivo, ele é um Deus que ele quer você no pessoal. Ele quer saber disso, ele quer ter relacionamento. Gente, Deus criou o homem para relacionamento. Deus criou o homem, colocou no jardim, fez tudo perfeito, e ele descia para conversar com aqueles camaradas, com Adão e Eva, ele descia. A vontade do Senhor é se relacionar com a criação dele. Ele quer se relacionar com você, ele quer tanto se relacionar, porque ele poderia muito bem ter destruído tudo no dilúvio, não ter salvado Noé. Ele poderia muito bem não ter mandado Jesus, ele poderia ter destruído toda a humanidade e falado: não dá, essa galera aí, não, pelo amor de Deus, vai, imagina Deus falando pelo amor de Deus, eu não quero mais essa galera. Mas não, lá na frente ele se entregou no lugar, ele se entregou no nosso lugar, ele morreu para que você pudesse ter de novo esse relacionamento. Então não desperdiça isso, não desperdiça. Tem uma frase muito, muito boa que é assim: quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. O que isso quer dizer? Muitas vezes, irmãos, nós como seres humanos, como seres inteligentes, a gente quer procurar argumento para tudo.
quer argumentar por que a gente fez, por que não fez. Gente, às vezes, a única coisa que a gente precisa é se arrepender. Tem muita gente que continua continuamente fazendo coisas erradas e não se arrepende. Isso que o Alan falou é lindo. Ele chegou no momento e percebeu, eu tô sendo um estúpido aqui com a minha esposa, com a minha filha. Cara, eu tô chateando elas, eu tô nessa correria aqui. Não, eu preciso parar e pedir perdão. Gente, peçam perdão quando for necessário. Isso é muito bom, isso mostra, isso é humildade, porque todo mundo tem erro, todo mundo tem problema. Então se arrependa, continue se arrependendo continuamente toda vez que você errar. Esse é um segredo, sabe? Você pode brigar com uma pessoa durante um mês. De repente, se você dá um estalo, você percebe que tá errado, você chega na pessoa e fala assim, você me perdoa? Aí os dois se abraçam, começam a chorar, pronto. 2 meses de discussão, acabou nenhum problema, e depois a relação ainda fica mais forte. A gente precisa aprender, amados, é que nós somos seres imperfeitos. Todos nós somos cheios de imperfeições. Se a gente for viver nessa loucura de que a gente está sempre certo, de que a gente faz da maneira certa, que ninguém pode nos ensinar, que ninguém... Não, gente, você tem para aprender, você é feito para aprender a coisa com as pessoas. Então, a gente precisa entender e precisa se arrepender sempre que for necessário. Então, quando a gente olha para o sacrifício de Jesus da cruz, a gente tem a ciência que nós temos a chance de se arrepender e falar, Senhor, me desculpa, eu fiz isso. Cara, muito obrigado pelo seu sacrifício na cruz, porque agora eu posso ter um relacionamento com o Pai, agora eu posso ter o Espírito Santo habitando dentro de mim, agora eu sei que quando eu morrer, eu vou estar aí com vocês, a gente vai estar junto, a gente vai cear junto, a gente vai estar entre os anjos e vai estar todo mundo lá junto em família. Então, eu acho que para não se estender, a gente já vai entrar no momento de ceia, já vou passar para o Alan. É que assim, gente, o que acontece é o seguinte, a gente faz o roteiro, mas o Espírito Santo vem e a gente nunca consegue seguir o roteiro aqui, mas depois eu mando para vocês darem uma olhada, tem outros textos aqui. Mas, gente, é fundamental que a gente entenda isso. O mundo é muito soberbo. O homem está cada vez mais amante de si mesmo, o homem está cada vez mais amante do dinheiro. Sabe? Às vezes se a pessoa tem dinheiro, ela pode ser a pessoa que for, ela pode fazer o que ela quiser, que não vai chegar a nenhum problema, e vai ter uma multidão de pessoas que são fãs daquela pessoa. E eu não preciso nem citar nomes, você já deve estar pensando em um monte de gente. Por quê? Porque o mundo fala de dinheiro, o mundo fala de orgulho, o mundo fala do excesso de mostrar o corpo, o mundo quer isso. O mundo quer exaltar o homem. O mundo quer exaltar as coisas que o homem faz. E a gente tem que viver na contramão disso. No nosso mundo, a gente tem que exaltar a Deus. A gente tem que ser e se sentir o mais miserável de todos os homens. Porque sabendo e tendo essa ciência, a gente entende que o Senhor, que a gente só faz algo porque o Senhor permite. Que a gente só tem acesso ao Pai porque o Senhor permite. Que a gente só pode falar algo do Senhor porque o Espírito Santo habita em nós através daquele sacrifício. Então aquele sacrifício de Jesus te conectou. Depois a religião, eu não vou nem falar igreja, porque igreja e religião são coisas totalmente diferentes. Depois a religião se afastou da intimidade com o Senhor. E aí começou a seguir outras coisas, começou a aparecer a flora, o que os homens queriam governar, o que os homens queriam fazer. Mas na realidade, por exemplo, as outras religiões que tiveram problemas, elas só saíram porque elas se afastaram do Senhor. E isso é morte. Quando você se afasta do Senhor, quem está te guiando é o seu coração. E a palavra do Senhor deixa claro que o coração do homem é enganoso. Então eu prefiro muito mais ouvir o Espírito Santo que habita dentro de mim para fazer algo ou não fazer algo que eu quero ou não queira fazer, do que ouvir o meu próprio coração. Porque se eu ouvir o meu coração, eu vou para a perdição. Se eu ouvir meu coração, eu vou perder a minha família, eu vou perder o meu emprego, eu vou perder tudo que eu tenho, porque meu coração é mau. Meu coração é pecaminoso, meu coração ele só quer pecar, ele só quer as coisas dessa vida, ele só quer os vícios dessa vida, ele só quer as riquezas dessa vida. É isso que meu coração quer. Meu coração ele quer ser rico, ele quer ser milionário, ele só pensa nisso, só pensa naquilo, só pensa em satisfazer o prazer da minha carne, que eu acho que até tem um nome, que eu acho que é hedonismo, alguma coisa assim. É isso que meu coração deseja, e é isso que muitos corações desejam, só que a gente não pode ouvir o nosso coração. A gente precisa colocar o coração do Senhor dentro de nós, o Espírito Santo dentro de nós, fazendo a transferência do coração de Jesus para as nossas vidas, para que a gente possa ter compaixão, para que a gente possa amar o próximo como Cristo amou, para que a gente possa ter família e continuamente ser a pessoa que nós somos. Então nós não devemos ouvir a nossa carne. A nossa carne ela não vai nos levar a lugar nenhum. Então ouça o Espírito Santo que está dentro de você. É claro que talvez eu tenha exagerado um pouco nisso, mas o que eu quero dizer é o nosso coração,
o que a gente quer fazer como ser humano é continuamente mal. Se não for o amor do Senhor e o sacrifício dele na cruz, hoje nós não seríamos nada. Né, Alan? Ô, Rick, rapaz, Deus é bom demais. Vamos pra ceia? É isso? Bora. senão, senão vai embora. Ah, Rick, Deus tem falado tanto ao meu coração nessas lives, cara, que eu vou te falar, eu sou muito grato a Deus, de verdade, por esse Deus é bom. privilégio, né, que foi colocado aí. Gente, nós vamos para a ceia do Senhor. Antes de mais nada, só fazer uma breve explicação, o vídeo vai para o YouTube, né? A ceia do Senhor, amados, é o seguinte: você sabe o que é a ceia? Não sei. Então não participe, porque precisa entender o que significa, tá? Então, eu sei, eu quero participar. Aí é você e Deus, tá bom? Só quero fazer essa explicação. Uma segunda coisa que eu quero pedir para vocês: cuida do ambiente, tá? Janelinha aberta, fecha, não tem problema. Passa um calorzinho aí, barulho, essas coisas. Cuida do ambiente. Vamos estar fazendo uma oração, vamos estar nos preparando. Já deixa o suco de uva, o pãozinho pronto aí perto. Alan, eu não vou participar, mas eu quero assistir. Assista, você vai participar de uma forma ou de outra. Só não vai comer o pão e tomar o suco de uva. Então, isso é as primeiras coisas que eu quero falar para vocês. Uma segunda coisa, gente, cara, Deus tocou muito no meu coração, muito forte, que por muito tempo eu não vivi a prática, sabe? Eu vivia muita teoria, mas a prática, de fato, eu não vivi. Eu quero fazer uma coisa aqui. Chama a sua família, chama as pessoas que estão com você, independente de estejam juntos nesse momento, né? Eu não sei, cada um tem uma situação em cada casa, né? Então, tenha bastante sabedoria, mas se juntem e peça perdão um para o outro. Vamos fazer aí vou dar um tempo aí. Perdão por quê, Alan? Porque você é o escorpião em cima do sapo. Você lança a ferroada sem nem pensar. Quando vai ver, a ferroada já está e você nem percebeu. Tá? Vamos fazer isso na prática. Já começa a fazer isso aí, aonde você tá? Se você tiver alguém que você queira que não esteja perto de você, é um ótimo momento para você pegar aí o seu celular e mandar aí uma mensagem para essas pessoas, ou depois, assim que encerrar a live, mas assim que encerrar a live, faça isso. Vamos viver isso na prática, sabe? Se a gente tem realmente essa questão assim de querer o jardim em nós, a gente precisa ter esse tipo de atitude. Eu aprendi que não é o muito orar, não é o muito orar. É também o pedir perdão, é também o mandar uma mensagem, reconhecer erro, que vai fazer o jardim permanecer em nós. A palavra de Deus fala, antes de participar da ceia, se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, vai até ele e peça perdão. Eu nunca vi ninguém fazendo isso. Eu já fiz uma vez, na verdade, na igreja. A mesma coisa, com a Su também, que eu não estava bem com ela. E eu ia ministrar a ceia, eu falei, cara, não dá. É muita hipocrisia eu continuar isso aqui sem ir até a Su. E aí se perdoamos, oramos um pelo outro e aconteceu tudo muito bem. Estou aqui liberando esse tempo, tá? Junta aí, casal, peça perdão um pro outro. Vamos fazer isso real. Eu conheci uma pessoa, Rick, que foi até o Mevan. E a pessoa falou para mim assim, eu falei, e aí? Ela falou, cara, eles realmente vivem o que eles pregam. Você sente isso no lugar, sabe? Peraí. E aí eu falei, cara, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Eu quero que as pessoas
Eu quero viver aquilo que eu falo. Porque não dá mais tempo, né? A gente é novo ainda, mas não dá mais tempo para esse tipo de coisa. Não dá mais para a gente ficar falando, falando, indo. E na hora que precisa de uma ação nossa, a gente não tem. Não dá mais. Não dá para eu chegar numa televisão e pregar o evangelho genuíno e quando as pessoas chegam na minha igreja, no caso deles, não vê nada disso. Fala, cara, que ilusão é essa que vocês estão pregando? Que vocês só pregam, vocês não vivem. Então esse é um bom momento para mandar uma mensagem, é um bom momento para entrar nesse local. Esse local é diferente. Esse local é diferente. O jardim é diferente. Não, a palavra do Senhor fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que o Senhor tem preparado para nós. Você quer ter acesso à ceia mesmo, de verdade? Viva isso. Viva, mas não fale apenas, não escute a gente ministrar. Viva, cara, viva. Mete o pé nessas barreiras, cara, e põe o jardim para dentro. Põe o jardim para dentro. É isso. É somente isso. Por quê, amados? Porque Jesus Cristo, quando ele derramou o seu sangue, quando ele teve o seu corpo dilacerado lá, ele foi muito real aquilo, sabe? E ele quer que a gente seja de verdade. Ele quer que seja de verdade. Precisa ser de verdade, cara. Se você estiver seguindo outra linha, não, Alan, cara, eu estou trabalhando aqui com um determinado ministério, com as crianças, estou fazendo aqui e tal, mas aí daqui a pouco eu corrijo isso. Para, velho. Para tudo, cara. Para tudo. Sai de uma vida de mentiras e viva uma vida de verdade. Eu quero, nesse momento, amados, convidar você a não pensar nos momentos em que você foi uma pessoa extraordinária, que todas as pessoas gostaram de você, da sua atitude, ou quando você teve um momento na igreja em que você foi ousado. Eu não quero que você pense nesse momento agora. Eu quero que você pense no momento que você foi ríspido, com alguém. Eu quero que você pense no momento que você foi egoísta. Eu quero que você pense no momento em que você cedeu, e que você abriu mão da presença de Deus, fez alguma coisa errada. Quero que você não pense no momento em que você cedeu lugar para alguém no ônibus, para um senhor no ônibus. Não, eu não quero que você pense nesse momento. Eu quero que você pense no momento em que você podia ter ajudado e você não ajudou. No momento que você podia estender a mão e você não estendeu. Por que eu estou fazendo isso? Porque é disso que você precisa pedir perdão. É isso o que você precisa trazer à tona antes de participar da ceia. E a partir daí, mamado, a partir desse momento, você começa a acessar coisas grandiosas. Você começa a acessar a sua verdadeira identidade. Amados, preste muita atenção no que eu vou falar agora. Você só acessa a sua identidade quando você reconhece o quão pecador você é. Porque quando você reconhece, aí sim é o verdadeiro arrependimento. O arrependimento não é o falar, é o reconhecimento. Eu reconheço. Eu reconheço que eu fui errado nisso, eu reconheço que eu fui errado naquilo. É esses momentos que eu quero que você pense aí. No momento que você pensou errado, pensou em uma pessoa que não é seu cônjuge, no momento em que você... Esses momentos. Agora, amados, pega tudo isso e fala para Deus, Pai, eu me arrependo disso. Converse com Deus agora. Fala, Pai, eu me arrependo. Senhor, eu quero esse jardim em mim. Senhor, eu quero que esse jardim fique dentro de mim. Eu quero sentir o calor desse jardim. Eu quero sentir a brisa desse jardim. No dia a dia, na minha vida, eu quero sentir, eu quero que isso seja vivo na minha vida. Diga para Deus, eu me arrependo. Se você disse isso, amado, o jardim está aí. Você consegue
Você tem acesso, o Pai está muito presente na minha e na sua vida. E é isso que a gente quer, e é isso que a gente está fazendo. Teve algumas pessoas aí que saíram da live, creio que saíram para fazer alguma coisa assim, pedir perdão, alguma coisa do tipo, e já retomaram. Mas é isso. É o que Deus toca no nosso coração. Amém? Feito isso, Rick, faz uma oração, por favor, por esses elementos, pelo vinho e pelo pão. Eu quero pedir para todos vocês já pegar o pão e o vinho, já deixa aí nas suas mãos, já deixa próximo a você, que o Rick vai concluir a oração e aí a gente já vai comer o pão e tomar o vinho. Tá bom? Amém. Pai, obrigado por esse momento, ó Pai, de nós estarmos aqui ceando. Obrigado, Pai, pela tua direção. Obrigado pelos lembretes, ó Pai, que nós precisamos do Senhor. Obrigado pelo lembrete que nós precisamos nos arrepender todos os dias. Obrigado pelos lembretes, ó Pai, daqueles momentos que nós somos ruins, que nós somos maus, que nós não fizemos aquilo que nós poderíamos ter feito, mas escolhemos o lado mau, o lado ruim. Obrigado por nos lembrar, ó Pai, que muitas vezes somos ríspidos, que muitas vezes atingimos outras pessoas, ó Pai. Obrigado por nos lembrar, ó Pai, que é esse sacrifício na cruz que o Senhor fez, que nos lava de nossos pecados, que tira, Pai, o pecado do mundo. Obrigado, Senhor, por nos lembrar dessas coisas. Senhor, nos ajuda cada vez mais a andar em santidade, porque sem ela não o veremos. Nos ajuda cada vez mais a nos separarmos, ó Pai, para viver uma vida realmente cristã, uma vida genuína debaixo da palavra, não uma vida em volta de hipocrisia. Que a gente saiba aquele momento de parar tudo para resolver um problema, para não deixar que ele se perdure ao longo do tempo. Que a gente não tenha uma vida hipócrita, que a nossa boca, Pai, não venha falar coisas que a gente não viva, mas a gente venha falar e venha viver, ó Pai, e venha viver verdadeiramente. Que tudo aquilo que a gente fala seja uma extensão do que era a nossa vida, não ao inverso. Que a gente fale para ter a necessidade de viver, mas que a gente fale aquilo que a gente vive. Obrigado, Pai, por estarmos aqui para ceiar. Pai, continua cuidando das famílias, continua cuidando das pessoas. Vai tocando aí em cada coração agora, Pai, para que as pessoas se lembrem daquilo que elas precisam ainda fazer, daquilo que elas precisam pedir perdão, daquilo que elas precisam consertar. Você tem alguma área, Pai, da nossa vida que está desalinhada aos teus propósitos, seja financeira, seja social, ó Pai, que o Senhor venha dar, ó Pai amado, a direção, para que a gente venha andar nos ambientes corretos, venha continuar andando com as pessoas corretas, venha continuar se alimentando das coisas corretas. Nos ajuda cada vez mais. Senhor, obrigado pelo aquele sacrifício que o Senhor fez. Eu não consigo imaginar o quão difícil deve ter sido para o Senhor. Eu não consigo imaginar, não passa na minha cabeça, mas eu sei que foi muita dor. Porque o Senhor ali falou 3 vezes, passa de mim esse cálice. Acho que o Senhor deve ter sentido uma dor muito forte, ter sentido talvez um sentimento de abandono a respeito do Pai. Mas mesmo assim você escolheu se entregar naquele lugar, para que hoje eu pudesse estar aqui nesse momento, fazendo essa oração pelos meus irmãos e por mim. Obrigado por tudo, Pai. Obrigado por o Senhor perdoar nossos pecados, mas nos ajuda a não termos mais uma vida de pecado, mas viver verdadeiramente em santidade, ó Pai. É que eu te peço nesse momento, abençoa, Pai, esses elementos, o suco aqui de uva que está representando o seu sangue, o pão que está representando, ó Pai, o teu corpo que foi moído. Nós agradecemos, ó Pai, por esse momento e por aquele lembrete, ó Pai, que o Senhor falou para os discípulos, fazer isso em memória de mim. Nós te amamos, Jesus. Amém. Pegue seu pão, amado. Amém. Amém, Senhor. Diante do Senhor, coloque, Senhor, este pão e que seja real. Que seja real em nossas vidas. E aqui nos lembramos, ó Pai, trazemos a memória, de acordo com o que o Senhor quer que nós façamos. Pode comer o pão, amado. Amém. Senhor, aqui está, Senhor Jesus Cristo. O tema dessa live foi o seu sangue derramado por nós. E o teu sangue nos purifica de todo pecado. E aqui nós acessamos o teu sangue
através do arrependimento. E a tua palavra fala, Senhor, que ainda que nosso sangue, ainda que nosso pecado seja vermelho como o carmesim, o Senhor torna ele branco como a lã. O Senhor torna ele alvo, mais do que a neve. Pode tomar o vinho, irmãos. Oh, glória a Jesus. Amém, Deus. Amém, Pai. Oh, Deus, eu te agradeço pela alegria que o Senhor nos dá. Eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor visitou lares, visitou pessoas. Eu te agradeço pela minha casa. Eu te agradeço pela minha família. Eu te agradeço pela família do Henrique, pela família Carmel, todos nós que estamos aqui levando o seu evangelho. Meu Deus, nos abençoa, derrama da tua unção, da tua graça, do teu amor, da tua misericórdia. Que a cada dia, Senhor, a gente possa estar firmes e fortes na tua presença. E, na verdade, Pai, eu só consigo te agradecer. Estou aqui pensando como que todas as ceias eu fico tão constrangido durante a ceia, mas é porque eu faço parte disso. Eu só estou aqui ministrando a ceia, mas eu faço parte. Eu também fico constrangido com um amor tão grande igual o seu. Eu também fico, assim, sem palavras para expressar, mas que o teu Espírito Santo possa, na vida de cada um, expressar a importância disso que nós estamos fazendo. E o quão grande e maravilhoso é a sua misericórdia, o seu amor por nós, Pai. Obrigado, Senhor. Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Henrique. Glória a Deus. Vamos louvar? Deixa eu pegar o violão aqui. Não, brincadeira. Não vai ter louvor ainda, não. Bom, então é isso, gente. Essa foi a live de hoje. Fica atento aí ao Instagram, que eu vou postar as coisas da live de hoje aí, entre hoje e amanhã. Se você ainda não segue a gente no canal. Por enquanto a gente está fazendo as lives, né? A gente tem muitas coisas aí pela frente. A gente só está em janeiro. Muita coisa vai acontecer. Semana passada já era pra gente ter começado a gravar... ouvirem depois que a live acabar, nunca para de lutar. Amém. É isso aí. Aí depois eu tava falando, sábado passado a gente ia começar a gravar os vídeos aí da nova série, mas tivemos algum imprevisto, vamos ter que pular um pouquinho, mas já tá aparecendo coisa nova aí, então vão seguindo a gente aí. E é isso, pessoal. Foi muito gostoso participar desse momento juntamente com o Senhor e com todos vocês aqui. Obrigado por vocês terem ficado assistindo a nossa live. Pô, 1h30, quase 2 horas de live. Eu sei que não é fácil. Para um tempo de coisa rápida, 5 segundos de atenção de um vídeo para o YouTube já é muito relevante. Para a gente aqui saber que vocês ficaram com a gente é muito gratificante. Então, amo todos vocês. E é isso, gente. Até a próxima. Tchau.